Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo dessa série Como Vencer o Medo, né? E como tem sido para você essa sensação, esse sentimento de poder vencer o medo, né? Conhecer a si mesmo, as suas limitações para vencer todo e qualquer obstáculo dentro de você, né? Então, sejam bem-vindos ao canal e vamos lá para o nosso segundo capítulo nesta série Como Vencer o Medo. Meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional, ajudo homens e mulheres a vencer os traumas e os obstáculos em seu interior, né? Então, nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre o medo real e o medo imaginário, né? O medo real, ele está baseado naquilo que nós vivemos na nossa vida, né? Então, quando criança, os medos que passamos e aquilo ficou refletindo, reverberando até a idade de hoje. Aquilo ficou refletindo até a idade de hoje, né? Aquele trauma, aquela sensação de medo, né? E nós vamos adquirindo também com a vida os medos que vão ali dando para nós experiências, como superar, como não superar, se vamos fugir ou se vamos lutar, né? Então esses traumas do medo nós vamos carregando dentro de nós. E esses são medos reais, que nos faz analisar o que é bom e o que é ruim, né, diante da situação. Depois nós temos o medo imaginário, né, que são aqueles que vêm na nossa imaginação, a gente ainda não vivenciou, não teve a experiência, são fantasias da nossa cabeça, né, são sombras ou palavras, né, ditas pelos outros. Por exemplo, você carrega um medo imaginário, mas que é da sua mãe. Você carrega um medo imaginário que é do seu pai e você mesmo não teve a vivência, a experiência. Sabe aquela história do Saci Pererê, da mula sem cabeça? Alguém já viu? Não, nosso tempo não. Mas os pais colocavam alguns medos em nós com fantasias, né? Aquela imaginação. E isso ficou tudo dentro de nós. Então, quando nós começamos a lidar com esses medos, então nós começamos a mudar o nosso comportamento, verificar se vale a pena continuar paralisado por causa desses medos imaginários ou se vale a pena lutar, né, contra eles, com o mundo real. E dentro do mundo real, como também vencer, né, esses obstáculos do medo, né, que vai paralisando aos poucos, né, como eu disse no capítulo anterior, consciente ou inconsciente. Nós percebemos que na nossa vida nós carregamos medos e é importante a gente nomear o medo, né? Como eu falei no capítulo anterior. Quando nós nomeamos o medo, né? Então eu tenho medo de dirigir, vamos citar esse exemplo. E pelo fato que você tem medo de dirigir, então você fica paralisado. Você não vai tirar carteira de motorista, ou então você tirou e nunca dirigiu, né? E superar esses medos significa o quê? Vou colocar uma ação para isso, né? Teve um período na minha vida que eu dirigia muito Uber, né? Eu fiz Uber, tive que superar, né, o medo e enfrentar, né? Eu necessitava deste ganho na época, né? E só que eu encontrava muitas mulheres, porque eu dirigia mais para mulheres do que abertamente para todos. E nesse período, eu dirigindo para as mulheres, eu encontrei muitas mulheres que tinham medo. E eu falava para elas assim, ó, dirigir é como lavar louça. Quando você começa a lavar louça, você fica assim, eu primeiro lavo o copo, ou primeiro lavo o prato, ou eu lavo a panela, e aí eu vou pôr aqui. Às vezes você demora até meia hora para lavar uma louça, né? Mas você vai se ajustando e ali você vai diminuindo esse tempo. A mesma coisa é quando você vai dirigir, né? Às vezes o medo delas, que elas relatavam para mim, é o medo de conciliar a direção, a marcha e a aceleração, freio e embreagem, né? Então essa dificuldade de manusear várias coisas ao mesmo tempo era para elas um motivo de medo. Outras tinham medo porque tinham passado por um acidente, outras tinham medo porque o marido gritava, brigava, e eu falava para elas, superem o medo, né? Vai lá, faça a sua experiência, porque você vai ver que é muito gostoso dirigir, né? E quando você vence, então,
melhor ainda, né? E algumas delas eu reencontrei de novo dirigindo Uber, e algumas delas disseram para mim: eu tirei a carteira e agora eu tô dirigindo, né? Agora eu que sou motorista de casa. E isso para mim foi uma grande vitória, né? Por ver que quando você tem a motivação certa, a pessoa que vai te ajudar ali naquele momento, você vai superando essas dificuldades do medo. Uma experiência que nós temos também, né, foi de Adão e Eva, né? Eles viviam ali no paraíso, tudo tranquilo. Aí descobriram os primeiros medos, que foram eles perceberem a nudez deles, depois de ouvir a voz de Deus, e depois de estar naquele ambiente, né? Não tinha certeza se os bichos iam atacar ou iam deixar de atacar, e eles começaram a ter medo dos bichos. E quando eles saíram então do paraíso, né, Deus falou que a mulher ia sofrer no parto, ia ter muita dificuldade, que o homem ia ter que plantar, ia ter que cavar, ia ter que construir tudo com as suas próprias mãos, o seu próprio esforço. Nós vemos aqui que a partir desse momento, então, os medos deles aumentaram, né? Então, teve que aprender a caçar, teve que aprender a como se alimentar, teve que plantar, né? A mulher começou a ter dores do parto, ela não sabia como que era querer nascer, porque como é que ele ia vir ao mundo, quem que ia ajudar ela, como que eram as dores desse parto. Então tudo ali para ela começou a ser novidade, e ela começou a sentir. Nós sentimos uma sensação no corpo todo. Então é o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando ou experimentando com a boca, aquilo que é a nossa sensação, o sentimento no corpo, como que vai esse medo reagir em nós, e aquilo que nós estamos cheirando, né? Porque Adão e Eva precisou distinguir os cheiros de cada coisa para ver se aquilo era perigoso ou não era perigoso. Então percebe, o medo ele mexe com toda a sensação do nosso corpo, né? São 5 sensores que nós temos no nosso corpo, e esses 5 sensores vai nos dando alerta. Quando nós ouvimos alguma coisa, a gente já fica assim: é bom, é ruim, vale a pena, fica, sai, corre, né? A nossa cabeça já fica nesse alerta. Quando nós vemos alguma coisa, se é violenta, se aquilo vai vir para nós, se aquilo não vai vir para nós, né? Então o nosso corpo já vai dizendo para nós: se prepara, ó, cuidado, né? Quando nós sentimos um cheiro de alguma coisa, se é um cheiro bom, a gente, delícia. Se é um cheiro ruim, a gente fala, vou sair fora daqui, né? E aquilo que vai na nossa boca, né? A gente percebe que aquilo que a gente vai comendo, né? Coloca na boca, a gente experimenta, a gente fala: eu não gosto disso, eu não quero isso, né? A gente vê essa experiência muito com criança, né? Às vezes eles nem experimentou a comida e já fala: não quero, porque ele experimentou com os olhos, né? Então ele já fala: não quero, não gosto, né? E se ele já tem a memória daquela alimentação que ele não gosta, ele não vai comer, né? Então tudo isso vai modificando a nossa vida, né? Aquela sensação que nós sentimos no corpo: se é quente demais, nós estamos doentes, estamos com febre. Se é frio demais, nossa, isso aqui tá fazendo mal. Então a gente percebe que é ruim. E isso, o nosso corpo inteiro nos dá um relato daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E todas essas sensações foram aprendidas lá com Adão e Eva, e foi passando de geração em geração, e hoje nós vamos amadurecendo essa emoção, né? Essa emoção do medo, essa emoção do certo, do errado, do que é bom, o que é ruim, né? E aí nós vamos o quê? Aprendendo a enfrentar. Então nós percebemos que com a maturidade do tempo, a nossa memória ela ficou de 2 maneiras. Eu enfrento isso, então eu analiso com a minha mente, com o ouvido, com o nariz, com os meus olhos, com a minha boca, com o meu corpo, com o meu respirar. Eu fujo ou eu vou tomar uma outra atitude. Eu enfrento e eu vou lutar contra esse problema. Percebe que nós criamos uma maturidade dentro disso, então a gente começa a perceber tudo ao nosso redor para tomar as atitudes certas para sair diante daquela dificuldade. E aqui nós vemos também o medo imaginário. E dentro desse medo imaginário, então nós vamos começar a lidar com as emoções, que não é mais os nossos sensores que vão dizer para nós eu tenho medo ou não tenho medo. São as nossas emoções. E dentro das nossas emoções, nós começamos a perceber o quê? Qual é o gatilho que me impede de agir?
ou qual é o gatilho que me faz lutar, né? Então, a gente entender essas emoções dentro de nós e perceber as razões, a raiz dessa emoção, desse sentimento, né? Por exemplo, você vai ter que enfrentar um novo desafio, que é começar a trabalhar em algum lugar. E ali nesse novo desafio, o que acontece? Você às vezes fala assim, eu não quero ir não, eu tô com medo. Eu não sei se eu sou capaz de fazer. Isso tudo é emocional. Eu não sei se eu vou dar o meu melhor. E ali você às vezes não vai lidar com aquela nova experiência, com medo até mesmo de fracassar, né? O meu presente aqui hoje no YouTube, eu tive que superar várias coisas, né? Eu tinha um preconceito contra a internet, eu achava que isso aqui não valia a pena, eu não aceitava aparecer assim que nem eu tô agora diante de uma câmera, né? Todo mundo me vendo, sabendo de mim. Então eu tinha muita vergonha, era muito contraída em relação a tudo isso. Mas eu fui colocando em prática nas pequenas coisas. Eu fiquei um ano parado com esse canal sem fazer nada, né? Eu fiz alguns trabalhos aqui na internet, depois eu fiquei um ano parada porque eu achei que não era nada a ver comigo, que não era isso que eu queria, né? E depois agora eu fui voltando porque eu fui tratando das minhas emoções, do meu inconsciente, para poder trazer para vocês justamente isso, né? Eu já fiz uma outra série, como desbloquear o medo, há um ano atrás, e voltando agora trazendo para vocês o quê? Como desbloquear hoje, agora fazendo essa experiência de vencer esse lado emocional, esses traumas emocionais que ficaram dentro de mim. E durante esse tempo, né, eu fui percebendo que eu fui ficando sozinha, isolada, né? Então, o que eu comecei a fazer para mim conseguir vencer esse obstáculo? Eu comecei a me unir com pessoas que também estavam fazendo esses trabalhos online, né? Então, eu comprei cursos, não saí comprando um monte de curso. Eu comprei um curso que me ajudava a me posicionar dentro da internet, né? Como que eu fazia os vídeos, aonde eu apertava os botões, né? Às vezes você vai precisar de fazer esse investimento. É um investimento que você vai ter um retorno. Não compre muito curso, mas olhe primeiramente para você. Por isso que é bom a análise, né? De você perceber qual é o meu medo. Então eu percebi o quê? Eu fui analisando quais eram os meus medos, por que eu não queria aparecer. Aí depois que eu venci esse obstáculo do porquê eu não queria aparecer, eu fui superando o obstáculo de lidar com a internet, né? De fazer os vídeos, de apertar os botões, como apertar, né? E tinha às vezes que eu apertava e dava tudo errado. Ficava nervosa, irritada e falava assim, vou desistir de tudo. Aí depois eu respirava fundo, passava alguns dias, eu falava assim, não, vamos lá de novo, né? Eu tenho dentro de mim uma tese: devagar e sempre. É melhor ser uma tartaruga e você tá sempre realizando algo diferente, algo novo e experimentando, para poder dizer isso eu não quero mais para mim, então isso eu quero, para que você possa então tomar as suas melhores decisões. Então o experimentar vai ajudar a superar traumas, superar fracassos, superar medos, né? Então é importante esse desafio, né? De você ir e fazer. Depois que eu aprendi a apertar os botões, que eu superei, né, os erros e acertos em relação a isso, então eu comecei a superar de aparecer a minha imagem, né? Então tudo isso é um processo. Quando você dá nome ao seu medo, quando você marca a estratégia e depois você coloca dentro dessa estratégia o que eu vou fazer, aonde eu vou buscar essa ajuda, né? Porque eu fiz isso comigo. Conforme eu comecei aqui tudo acontecendo e muitas coisas assim, eu fui buscar ajuda. Eu falei, eu vou comprar um curso que me ajude em relação à internet, ao YouTube, para mim poder crescer, que me ajude a me posicionar melhor, né? Então, quando nós analisamos dessa forma, começamos a superar os obstáculos e nos posicionando, aí então a gente começa a ver que a gente não está sozinho. Apesar dessa gravação aqui, ó, eu tô sozinha, né? Não tem ninguém comigo. Mas a gente vai aprendendo o quê? A superar esse medo, a superar essas dificuldades. A gente vai aprendendo que os primeiros passos todo mundo passou, né? É engraçado ouvir isso, né? Todo mundo fala assim, eu também passei por isso. Mas o mais difícil é quando você está passando por isso. Porque aí você começa a enfrentar os seus medos, os seus bloqueios, as dificuldades. Então, superar tudo isso é
é uma ação que você vai fazendo diariamente. Por isso a importância de entender o meu medo real e o meu medo imaginário. Quando você começa a ver que o seu medo imaginário está baseado nas suas emoções, o que você passou, os traumas de infância, o que disseram para você e o que deram como certo, e você tem que superar. Dizendo, mostrando o quê? Que a realidade que era do seu pai, a realidade que era da sua mãe é diferente da sua realidade, né? A sua realidade é outra, o seu posicionamento é outro. O tempo do teu pai e da tua mãe não tinha internet. Hoje nós temos essa facilidade da internet, as compras online, vídeos, você não depende mais só de um canal de TV, você tem YouTube, tem canais pagos, então é muito mais amplo esse tempo de hoje que nós estamos vivendo do que era dos nossos pais. Os medos que eles tinham já não podem nos afetar no tempo de hoje, porque a nossa realidade é diferente. E a mesma coisa acontece quando virá os nossos filhos, né? Os nossos filhos, nossos netos, a realidade dele em relação a tudo isso que é virtual será totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, o medo que carregamos, ele é fruto da imaginação, da realidade dos nossos pais. Ele já não serve mais para nós. Então, romper essa barreira do que é meu e que eu preciso vencer, travar essa luta diária de escrever, de dizer, olha, eu vou traçar uma estratégia, eu vou fazer, eu vou me unir a pessoas que estão pensando como eu, vai fazer total diferença, porque vai já ajudar você a vencer o obstáculo. Não se isole, não fique parado, né? Mas vença o obstáculo com ações. Coloque ali pequenas tarefas, devagar e sempre. Não pare, continue, supere cada obstáculo. Se for preciso parar um tempo para que você busque conhecimento, busque aprendizagem, vai buscar, né? Isso é muito bom, porque isso tudo faz parte de uma estratégia para te colocar você em solo mais firme, né? Tem pessoas que são muito perfeccionistas. Eu sou um pouco dessa aí, perfeccionista. Então a gente sofre um pouco mais, né? Por ser perfeccionista, porque a gente quer ali uma resposta clara, certa, vai ser, não vai ser. E estar na internet, nem tudo será a resposta certa. A gente vai percebendo que algumas coisas que as pessoas vão falando não é totalmente plausível. Mas você, com a vivência, com o curso certo, você vai conseguir superar esses obstáculos e entender como colocar em prática para superar o medo real, que precisa ser superado, e o medo imaginário que vieram dos seus pais, as emoções que ficaram dentro da gente. Foi muito bom estar até agora aqui com você. Diga para mim aqui embaixo, qual é o teu medo? Medo imaginário ou medo real, né? O que você recebeu de crença dos seus pais, das suas avós, né? O que eles ensinaram para você e como hoje você está lidando com essa superação toda, né? Espero que você já esteja aplicando, né, escrevendo os seus medos para poder vencer cada um deles, né? Então até o nosso próximo encontro. Foi muito bom estar com você aqui até esse momento. E se foi bom para você, compartilhe, leve para outras pessoas para que elas também possam superar os medos dela e vencer a cada passo. Esse é o nosso quarto encontro, de qual nós estamos falando como vencer o medo. Ainda temos mais 3 encontros e você é minha convidada. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Um super beijo. Tchau.